Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo que fala sobre atmosfera, natureza e sociedade. Hoje a gente vai abordar o capítulo 20, que fala sobre os fatores climáticos, né? E aí a gente vai entender também essa dinâmica dessas variações de temperatura que acontecem no nosso dia a dia, não só na nossa região, mas em várias partes do mundo. Alguns fatores que trazem aí modificação, alteração nessas temperaturas são determinados em situações que envolvem a latitude, né, que a gente já viu, a altitude, a maritimidade e continentalidade, a parte que envolve a cobertura vegetal, as massas de ar e as correntes marítimas. E aí a gente vai ver um pouco sobre cada um desses e essas suas interferências. Por exemplo, a latitude, né, devido aí à forma esférica da Terra, os raios solares eles atingem o nosso planeta em proporções diferentes, né? Geralmente a parte que recebe uma maior quantidade de radiação solar é aí no centro, onde passa a linha do Equador, né? Aproximadamente aí nessa parte. E que essa temperatura ela tende a diminuir tanto para o extremo norte como para o extremo sul, não é isso? E aí, pessoal, quanto maior é a latitude, ou seja, maior a distância, seja para o norte ou para o sul, menos radiação solar essa parte do planeta vai receber. E aí é justamente por isso que tem aquelas características mais frias, né? Rente à linha do Equador, né? Praticamente aí exposto à linha do Equador, que é onde é o círculo maior de paralelo que circula o nosso planeta, é onde o nosso planeta recebe a maior índice de radiação solar. Já de acordo com a longitude, quanto mais para norte ou para sul, essa temperatura vai variando de acordo a formatura de curvatura do nosso planeta. Então, é por isso que existe essa diferença térmica, pelo menos um dos motivos, né? Que traz aí essa diferenciação de temperatura no nosso planeta, tá? Outra situação que determina essa variação térmica é a altitude. Também, né, um fator climático diretamente determinante na variação da temperatura. Por quê? Em alguns lugares, quanto mais baixo, né, for o relevo, mais a temperatura tende a ser quente. Já quanto mais elevado, né, quanto mais altitude a gente alcança no nosso planeta, no nosso relevo, menor será essas temperaturas. O exemplo disso para vocês é na página 174, onde tem uma imagem que vem intitulada assim: variação de temperatura conforme a altitude. E aí, a 0 metros, que é a nível do mar, a gente chega a atingir 22 graus. Já subindo, né, no que a gente vai subindo, 600 metros de altitude, essa temperatura já cai para 19 graus. E ao chegar em 1.200 metros de altitude, a gente já tem aí uma variação térmica de 16 graus. Ou seja, quanto maior a altitude a gente atinge, mais frio tende a ser a temperatura. Então, a altitude também está relacionada a essa variação térmica, né? A essa diferenciação de temperaturas que a gente sente aí no passar do tempo no nosso planeta, em qualquer uma das regiões. Temos também outro elemento que envolve essa situação, que é a continentalidade e a maritimidade. O que seria isso, gente? São duas áreas. A continentalidade é a área que fica aí no próprio continente, né? Que a gente já conhece como continente. E a maritimidade são as águas oceânicas, aquelas águas praieiras. E aí, qual é a diferença dessas duas, da temperatura envolvendo essas duas situações? A continentalidade, ela, durante o dia, ela recebe um nível de radiação solar muito alto, né? Assim como a maritimidade também. Só que qual é a diferença?
Ao cair da noite, né, ao chegar aí o final da tarde, início de noite, o continente, a parte continental, ela tende a diminuir sua temperatura proporcionalmente, chegando à temperatura ambiente estável determinada para aquela região. Então, por exemplo, aqui em Sumé mesmo, é um exemplo disso. A gente pode chegar a atingir 32 graus durante o dia, mas quando é à noite, essa temperatura já baixa aí para os 20, 22 graus. Então, é uma temperatura, uma variação térmica também envolvendo a temperatura. Já na maritimidade, é o contrário. E olhe lá que nem é tão contrário assim. Por quê? Porque durante o dia, né, a radiação solar ela é absorvida pelas águas e à noite ela é devolvida, né? É como se ela fizesse o bate e volta. E isso mantém essas áreas praieiras muito mais quentes. Então, a variação térmica nessas fachadas litorâneas, elas têm uma variação durante o dia e a noite, só que não chega a ser a uma medida tão brusca assim, de 10 graus, por exemplo. A variação é muito pouca de um para o outro, justamente porque essas águas funcionam como um espelho que durante o dia sente a temperatura do sol e absorve essa temperatura, e quando é à noite ela libera. Então, não tem uma sensação térmica muito diferente uma da outra, relacionada à questão da maritimidade. Seja dia, seja noite, a diferença térmica ela é muito minimizada, tá? E temos também, né, aí a cobertura vegetal. A cobertura vegetal é aqueles velhos exemplos que eu uso com vocês na sala de aula. Quanto mais verde o lugar, mais frio a gente sente, assim como também o nosso próprio oxigênio melhora. A gente se sente mais com um respirar mais suave, mais leve, não é? Assim como também tende a ser mais frios. A comparação que a gente pode fazer da zona urbana com a zona rural. A zona urbana, por ter uma quantidade de moradores, né, concentrado num espaço maior, né, em questão de metros, de diferença de um para outro, acaba sendo mais quente, absorve mais temperatura. Já nas áreas rurais, pela quantidade de vegetação que tem aos arredores, aquele espaço se torna mais fresco, mais ventilado. E isso também contribui para que haja aí uma baixa na temperatura, tá? E aí, por fim, a gente tem, falando ainda sobre essas influências, as massas de ar e as correntes marítimas. E aí, gente, as mudanças de ar, elas são correntes de vento que vêm de outros lugares. Então, pode ter uma queda de temperatura brusca, né, de acordo com essa massa de ar. Seja uma massa de ar quente ou fria. Na maioria das vezes, né, no próprio livro de vocês, vem dizendo o seguinte: as massas de ar que têm origem perto das regiões polares são frias, e aí são as que provocam a queda de temperatura. Já aquelas que são criadas aí em áreas mais nos continentes, nas áreas continentais de temperatura mais elevada, elas tendem a chegar aqui massas de ar mais seca, né? Então, consequentemente, mais quente também. E a junção dessas duas pode acontecer aí, trazer uma transformação no cenário onde elas se encontrem, tá certo? E aí, temos por fim as correntes marítimas, que é justamente aquelas correntes influenciadas pelas águas oceânicas, né? Pelas correntezas marinhas, que também podem alterar essas temperaturas, seja durante o dia, seja durante a noite. E essas correntezas marítimas, gente, ela também não é unicamente gerada num lugar e que permanece num lugar. Não. Às vezes, elas são, tanto as massas de ar como as correntes marítimas, elas podem se transformar, por exemplo, na China e serem conduzidas pela correnteza dos ventos para outros continentes, para outros países. Então, essas duas também influenciam na variação de temperatura que a gente tem aí na diversidade de lugares que existe no nosso planeta, certo?